poder da aliança. Para algumas pessoas, talvez, que estão aqui conosco, como o Carlinhos falou, aliás, muito obrigado, Carlinhos, quanta riqueza, quanta inspiração você nos trouxe aqui nessa manhã, sim ou não, queridos? Em poucos minutos, foi muito direto ao ponto, pegou o texto de Salmo lá, grandes coisas fez o Senhor conosco. Que foi o que aconteceu aqui, nós olhamos e falamos, grandes coisas o Senhor fez na vida do Carlinhos. Então, nós vamos falar agora sobre, pode vir aqui, um dos casais senta aqui nessa ponta, o outro aqui, obrigado. E nós vamos falar, queridos, sobre o poder da aliança. Como eu estava dizendo, para quem não teve uma formação dentro dos valores da palavra de Deus, pode ser que essa palavra aliança é uma palavra muito rara. Quando você fala assim, aliança, nossa, é uma coisa assim que aliança é aquele objeto, né? Aliança é isso. Mas na verdade, para quem é acostumado com os princípios da palavra de Deus, a aliança é uma coisa muito comum. Por exemplo, lá em casa, sempre que nós temos aquele momento que a gente chama de família unida, às segundas-feiras, quando nós conversamos, corrigimos a rota, ajustamos as coisas entre nós, a gente sempre pergunta o que é que Deus está falando com cada um deles. No final, depois de orar, a gente sempre repete essa frase um com o outro e abraça e beija um ao outro. A nossa frase sempre é essa: tenho uma aliança com você. E é muito legal porque isso para nós já virou tão comum, assim, já virou tão... E você olhar para os seus filhos, e um dizendo, tem uma aliança com você, B, tem uma aliança com você, Manu, tem uma aliança com você, Fá. E esses dias quando eu os vi, eu falei, Senhor, quando eles crescerem, quando eles forem adultos, que eles continuem dizendo isso um para o outro. Tem uma aliança com você. E a aliança é algo, na verdade, que nos protege. Eu vou precisar de mais... já estão com o microfone aqui. A aliança é uma coisa que nos protege, né, Elio? A aliança é uma coisa que é como se fosse um balizador. Você que tirou carta, quando você foi lá fazer como chama aquela manobra que ninguém gosta? A baliza? Exatamente, a baliza. Ali é o ponto que você tem que encaixar. E ali diz, se você colocou o carro ali, você pode estar habilitado. Se você não respeitou a baliza, você não está apto. A nossa vida também tem balizas. Todo mundo tem um perfil, todo mundo tem uma cultura familiar. Alguns são mais assim, outros mais assados, mas todos nós precisamos ter essas balizas que não podem ser ultrapassadas. E essas balizas, elas são firmadas por meio de uma aliança que nos protege. E aí, o Laércio e a Martinha, né, Martinha? Vocês estão já andando com a gente há mais de uma década. Já tiveram a oportunidade de contar aqui em algum momento. Martinha foi um instrumento de Deus para conectar aí o Laércio com o Senhor. Então, uma alegria ter vocês aqui. E o Eli e a Beth, que estão andando com a gente já há mais de 2 décadas, 20 e tantos anos, 26 anos. Olha aí, queridos, 26 anos, né, Beth? Meu Jesus. Então, e os seus filhos são pessoas que nós pastores nos sentimos muito honrados e amados pelos filhos deles, e amam ao Senhor, e eles também têm autoridade para compartilhar. Então serão poucos minutos, mas eu tenho certeza que será muito valioso. Vou começar aqui por você, Laércio, Martinha, um bate-bola aqui, não tem uma pauta rígida, a gente só quer realmente descobrir, ouvir, extrair um pouquinho deles. Essa questão da aliança que eu estou trazendo, Laércio, naturalmente a aliança entre vocês, há uma aliança entre vocês, mas vocês também têm uma aliança com a igreja, uma aliança com pessoas. Eu queria te perguntar em um minutinho, você respondesse, como ter aliança protege e beneficia a sua vida, ter uma aliança com Deus, com a sua esposa, sua família e com os irmãos. Pode falar. Graça e paz, igreja, bom dia. Esse dia lindo que o Senhor fez para nós, podermos participar tudo junto e poder compartilhar, Nando. Obrigado pelo convite. Para nós, uma aliança é algo muito importante, principalmente com o Senhor, porque a partir do momento que nós colocamos Jesus Cristo como centro do nosso casamento, a nossa vida mudou completamente, porque os valores e princípios eram diferentes, eram levados para outro caminho. Mas quando o Senhor entrou em nossas vidas, converteu o Laércio verdadeiramente, houve uma questão de posicionamento, tanto minha quanto da minha esposa. O Senhor, Ele mudou,
e nos aliançou de forma muito profunda, enraizado na palavra do Senhor. E com isso a gente pode, de certa forma, ajudar os outros casais que também passam por alguma crise, algum outro tipo de situação. Porque nós também erramos muitas vezes, tivemos um período de quebra de aliança, eu e a Marta, mas aqui na igreja a gente restaurou a nossa aliança, para a honra e glória do Senhor. Nós fomos restaurados, primeiramente, homem e mulher, aliançados com o Senhor, como eu já disse, mas aí sim que é legal, Nando, porque depois a gente consegue entender algumas situações que nós vivenciamos, que é tão comum, para poder auxiliar as outras pessoas, os outros casais também, mais jovens, ou talvez mais velhos, mas também imaturos. Pode acontecer. Então a gente andando junto com o Senhor, aprendendo, se alimentando da palavra, se alimentando aqui dentro da igreja, isso nos ajuda a ajudar as outras pessoas. E nós fomos ajudados primeiro, para depois conseguir ajudar os demais. Aleluia. Achei legal as frases que você trouxe quando você disse: Jesus está voltando? É a trombeta? Obrigado, meu querido. Pode tirar o fundo musical, pode tirar. Obrigado. Eu achei legal quando você falou assim: Cristo é o centro do nosso casamento. Quando Ele se torna o centro, as coisas começam a mudar. E como você acabou de falar, como a restauração da aliança também foi envolvido nessa questão de você ter uma aliança com o Senhor. Ele nos ensina a termos aliança. Martinha, e aí, o que você me diz sobre aliança? Como isso é benéfico na sua vida, no seu casamento, com os irmãos, com a família de Deus? Você é beneficiada por ser uma mulher que anda em aliança, primeiramente com Deus e com as pessoas? Graça e paz, igreja. Aproximação Até um pouquinho. me emociono, né, pastor? Porque acho que as pessoas que conhecem a gente podem ver através das nossas vidas o que Deus tem feito, né? E é tão maravilhoso o que Deus derrama sobre a nossa casa, não financeiramente, não é isso, mas é uma alegria que vem do Senhor, né? E estar com outras pessoas, que é o mais importante. Assim, nós temos casais de exemplo, né, de família, de filhos aqui dentro da igreja. Então eles nos fazem crescer e entender que o nosso casamento não é só para Marta ou Laércio ser feliz, é para a gente saber o propósito de Deus sobre o nosso casamento. Uau, isso é chave, né? Que é muito importante, é alcançar outras famílias, é falar do reino de Deus, é falar do evangelho. E eu, assim, sou apaixonada pela pastora Zuleide. Ela está nos meus pensamentos, porque ela me ensina muito. A Betinha também é minha supervisora, quem não sabe, e minha amiga. Ela me chama de filha, eu tenho mais uma filhinha, e eu acho isso lindo, eu também te amo. E é isso que é o importante, é esse amor que a gente precisa preservar, precisa andar junto. A gente tem muita luta, viu, pastor? O que o Carlinhos falou aqui em cima, meu Deus, fui super impactada. Como é importante esses momentos, né? Todos nós passamos por dificuldades, por lutas, no casamento, financeiramente, com filhos, e tem sido uma bênção. Obrigada. Obrigado você, Martinha. Você trazendo aqui, juntando com o Lars, juntando com o Carlinhos trouxe aqui, talvez alguns de nós estão dizendo assim: eu achava que as pessoas não tinham problemas. Uau, me parece que as pessoas também são como a gente. Você olha para o Carlinhos, ele é responsável pelos trabalhos também de artes aqui, ele escreveu, tivemos a Páscoa aqui, então, tem raiva de pessoas que trabalham com arte, é fantástico isso. Ele faz isso hoje como vocação, né? Mas é um contador e um contador arteiro, né? Carlinhos, então, e a Natália é responsável pelo Ministério Infantil, o Start. Olha que bem, então, às vezes as pessoas podem olhar e achar que quem está servindo não enfrenta a luta. Eu tenho certeza que boa parte das pessoas talvez não chegou no ponto do Carlinhos aqui. Agora o Franklin acabou de fazer aquele desafio, né? Aí eu e o Laércio olhamos um para o outro e falamos assim: vamos combinar de não desistir de nada disso que está ali, porque nós fazemos tudo, né? Aí um olhou para o outro, porque a gente passa por dificuldade, né, amor? E ele falou assim, e a gente olhou e falou assim: vamos não desistir de tudo isso, porque é uma luta. É isso aí.
Show. Obrigada. Eu que agradeço. Hélio, e você? Como que você, um homem maduro, um homem sênior, como que você pode dizer também como a aliança te beneficia? Que isso é um valor no coração de vocês. Nós, nossa família, provamos isso. Temos vocês há 26 anos. Nós olhamos para vocês e a gente é profundamente agradecido. Eu sempre digo isso, uma igreja não é pastoreada por uma pessoa, é um grupo, não, são muitas pessoas fazendo, e vocês são muito chaves da nossa vida. A gente vê o cuidado de Deus na nossa vida por meio de vocês. Então, como que a aliança beneficia você? Primeiro é princípio, né? A gente ouviu, a primeira aliança é com Deus. Louvo a Deus sempre. E minha esposa, meus filhos, a igreja. Tudo isso dá uma sustentação. E a aliança, ela não se quebra, é inquebrantável. Haja o que haja. Como diz o Neto? Jesus é o exemplo, é o modelo de aliança. Então, quando eu falo de aliança com a minha esposa, eu estou me estendendo aos meus filhos, o cuidado. Ontem eu vi o Diego ministrando, eu falei, eles vão mais além do que nós chegamos. Porque nós respeitamos princípio, a aliança. Então, eu fico muito feliz assim, porque eu tenho uma igreja, olha, eu falo com todo orgulho, que ela é completa em todos os sentidos, são falhos, né? No sentido são. Mas a aliança que eu tenho com o meu pastor também isso dá-nos a sustentação espiritual, aconselhamento. Quando você falava ontem de você é tão jovem ainda, participando com meus filhos, então a aliança implica em nós temos esse compromisso de trazer os nossos filhos antes da adolescência. Ali, lá no estádio, quando eu vejo a estrutura da igreja, estabelecendo aqui no estádio e nos seus outros níveis da adolescência, nós estamos firmando a aliança primeiro com Jesus e com nossa família, aquilo que Deus nos deu, aquilo que nós vamos prestar conta, Ele é precioso. Então eu quero manter essa aliança e sempre contando com meus irmãos, queridos irmãos, meus pastores. Obrigado, Hélio. Uma coisa que você falou 2 vezes aqui, você usou uma palavra 2 vezes aqui, e é muito verdadeira. A aliança é sustentação. Um avião, ele pode ter diversos equipamentos, diversos acessórios, melhor dizendo. Você pode ter um avião que vai ter alta tecnologia, que o sistema de entretenimento é fantástico, o tipo de poltrona, você tem a primeira classe, você tem a classe econômica, você tem os espaços, você tem o que ele serve, tudo isso daí tem o seu papel e pode tornar o voo melhor. Mas tem uma coisa que é básico para todos: todos têm que ter asas. É aquela estrutura, na verdade, que faz aquele charuto, aquele tubo com centenas de pessoas voar. Se não for a asa, não tem sustentação. Não adianta pensar um avião maravilhoso e falar assim, mas se a gente fizer tudo isso não vai ter asa. Então tira a asa e põe tudo isso para o avião ficar hiper tecnológico. Mas sem asa ele não vai voar. A aliança é a asa do avião. A aliança é a asa do seu casamento. A aliança é a asa do seu casamento. Você pode pôr todos os acessórios, se não tiver aliança, ele não vai sair do chão. Talvez você falar isso e ver esse insight do céu agora aqui. Olha primeiro para a aliança. A aliança envolve dizer, eu renuncio. A aliança envolve reconhecer erros. A aliança envolve você abrir mão das coisas boas para alcançar as mais excelentes. A aliança envolve saber que vamos dar contas das pessoas que Deus colocou em nossa vida, sendo exatamente a família. A aliança é a asa do nosso casamento. Podemos dizer juntos isso? A aliança é a asa do nosso casamento. Por quê? Porque quem que sustenta o avião? A asa. Beti, a gente quer te ouvir. E aí, Beti, que aliança para você? Como isso é benéfico na sua vida? Tudo, mas, né, como a gente tem uma aliança já
Só um pouquinho mais aqui. Não, o Hélio, você pode colocar só um pouco para os irmãos que estão na lateral conseguir ver a Beth aqui? Não, você vai um pouquinho mais para trás. Perdão, para cá, para cá. Isso. Aí. Pode falar, Beth, obrigado. Graças a Deus, é maravilhoso ter uma aliança com Deus em primeiro lugar, né? Nós estamos aprendendo, desde o Hélio e eu, nós somos cristãos, filhos de cristãos evangélicos da nossa infância, né? Então, nós somos criados dentro de uma igreja de padrões cristãos e quando nós nos conhecemos, em 1974, nós estávamos assim, éramos jovens, filhos de crentes, mas não ficava aqui na igreja, não sei, os pais iam, mas a gente sabe aqueles momentos que quer olhar para outras coisas, mas quando nós nos conhecemos, nós fizemos um acordo de, vamos para a igreja e vamos montar um grupo de mocidade, pastor, olha só, mocidade, meu irmão Edson, ele era pastor da igreja, onde nós nos casamos, e nós fomos falar com ele, tínhamos vontade de montar um grupo para cantar, né? Nós gostávamos de cantar, e ele cantou. O Hélio só te apoiava. Foi comigo. Daqui a pouquinho no encerramento eles vão cantar uma canção. E aí a gente participou desse grupo, nos casamos, né? Mantivemos o grupo, tudo, depois de casados, e os filhos foram chegando, nós cantávamos no coral, eu cantava tenor, eu cantava tenor. Então a gente sempre teve um envolvimento na igreja, uma aliança com a igreja, com Deus em primeiro lugar. Nós aprendemos sobre fidelidade, casamento, né? Nós juramos ali no altar, no ministro, fidelidade, da doença, da saúde, da doença, da riqueza, da pobreza, e graças a Deus o Senhor tem nos ajudado. E hoje nós estamos com 45 anos de casados. Olha, quando eu fiz 25 anos, pastor Domingos abençoou nossa aliança, abençoou agora de novo, né, pastor? Glória a Deus. Quando vocês fizeram bodas de prata, aqui. Da graça. Olha aí, meu pai fez a renovação na bodas de prata. E daqui 5 anos já vai ser a bodas de ouro. Pastor, vamos aumentar, hein? Fica aí. A gente fazer 50 anos. Eu também quero honrar aqui nossos pastores, pastor Divino, pastor Edilei, sempre do nosso lado, sempre socorrendo a gente. Temos problemas também, viu, Nando? Com nossos filhos, situações que você conhece praticamente todos. Então, tivemos um período de choro, de lágrimas, de decepções em família, mas o Senhor restaurou. Glória a Deus. E vou dizer uma coisa, pastor Diniz, estamos Senhor. Vou dizer uma coisa, o pastor Diniz voltou da viagem dele, estava no meio do caminho, o carro quebrou, ele voltou. E aí ele abençoou, orou por nós, acalmou nosso coração, né, pastor? A gente estava tão triste, tão chateado com as situações. Aí, esse ano, o pastor Hélio passou por uma situação de doença da próstata. Quando eu soube, pastor Diniz, ô irmã Beth, quero falar com o senhor amanhã, não, pastor, agora. Lá veio o pastor atender a gente aqui, orar, acalmar nosso coração. E é um pai pra gente. Obrigada, pastor, obrigada, pastora. Vocês são nossa referência, viu? Nossos queridos, nossos pais, tá? Você também, né? Que bênção, gente. Obrigado. Agora pra gente aqui, você falou que o Hélio cantava tenor, né? Quando ele... Não, foi interessante porque meu pai contou uma história que quando ele conheceu Jesus, a igreja normalmente você pode ver que musicalidade é uma coisa muito presente na vida do cristão, né? Tanto que até cantores hoje mundialmente famosos começaram cantando na igreja. Então, meu pai, quando ele também entrou no coral, né, pai, novo convertido, lá participando aí meu pai falou, o tenor veio, o tenor não veio. Então, naquela época, meu pai achou que o tenor era o nome do cara, né? E aí que eu falei assim,
mas o tenor é esse, o tenor não era o outro rapaz, tal. Eu disse, não, mas o tenor não veio, mas o tenor está aqui. Não, o tenor que eu conheço, ele não está aqui. Hã? O rock, né? Tinha nada a ver com tenor. Aí ele descobriu que na verdade tenor é uma... Enfim. Mas eu queria que vocês aqui, tá tão bom ouvir vocês, o tempinho é curto. Agora aqui para a gente concluir essa sessão, eu queria que cada um de vocês numa frase de encorajamento, para casais que estejam conosco aqui, talvez estejam andando, não porque queiram, mas por uma questão da vida, andam muito sozinhos, isolados. Talvez casais que estão aqui, que quando estão vivendo um momento difícil, porque vocês enfrentaram e vocês souberam abrir, vocês enfrentaram momentos de crise e souberam pedir socorro, não ficaram lá submergindo, não, ninguém pode saber, não, abriram, e o Senhor restaurou. Então, o que eu queria aqui, que cada um de vocês pudesse também inspirar casais que estejam aqui, mas que não tiveram essa cultura bíblica e celestial de talvez se aproximar de outro casal mais maduro e dizer, nos ajude nisso, a gente está enfrentando essa questão. Então, o que vocês diriam numa frase? Olha, aliança é uma coisa poderosa, aliança é sustentação, já ouvimos isso, aliança é o que está dando norte, direção, aliança com Deus, com a família, com os irmãos. Em primeiro lugar, Cristo é o centro. Quem não põe Cristo como centro dificilmente honra a aliança. E aí sim, para muitos de nós talvez estejam aqui, muitos ou poucos, eu não sei, mas que não ainda enfrentam muitas coisas sem saber que a aliança é um caminho de mão dupla. A aliança é também contar, como o Carlinhos falou, é aprender também a receber socorro. E às vezes o Carlinhos trouxe uma chave espiritual poderosa. Às vezes a crise não é castigo, a crise é Deus corrigindo a nossa rota. Quanto mais demora para aprender, mais demora para sair. Até quando ele aprendeu a também entender que ele precisa saber receber o apoio. Isso não é humilhação para ninguém, uma orientação, uma provisão, mas o Senhor restaura todas as coisas a ponto, como ele mesmo testemunhou, também poder abençoar outros. Então, o que vocês diriam de uma frase? Olha, pratique isso. Não ande isolados, se tiver um versículo, o que vocês quiserem para a gente agora concluir esse tempo aqui. Alguém quer começar aqui? É uma frase? Posso começar aqui? Pois não, Elio. Aliança. Deixa eu falar aqui para casais que a gente tem ministrado para noivos e a gente coloca isso de uma forma bem clara. Não desista do seu casamento. Casamento até que a morte os separe. E tem uma contrapartida. Quando a gente fala de aliança, nós estamos estabelecendo esse compromisso até que a morte nos separe. E tem uma palavra que nós até recomendamos para que não faça parte do nosso vocabulário. Divórcio é abominável aos olhos de Deus. Portanto, meus casais, eu tenho aqui, eu percebi que tem vários noivos que aqui já são casados, passaram por esse momento com a gente, nesse curso. Então a palavra é, não desista. Eu queria também dizer, lá em Eclesiastes, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Você, seu cônjuge e Jesus. Aleluia. Obrigado, Elio. Beth, você, o que você diria para nós também? Uma frase curta de encorajamento e inspiração. Olha, não, jamais desista do seu casamento, porque você está desistindo da sua família, né? Desistindo de Deus, da sua família, porque Deus prioriza, o casamento é a ideia de Deus, né? Então, Ele prioriza o casamento, Ele abençoa, Ele gosta, Ele ama o casamento, né? Deixou para nós o casamento que tem abençoado as famílias, tem formado famílias. Então, o Senhor, Ele espera que nós cumpramos as nossas promessas que nós fizemos no altar, né? Até que a morte separe, como ele falou. E uma coisa que o Velho falou que tem muitos noivos aqui que passaram por nós, e é uma bênção, eu amo. Cada vez que eu vejo um casal, ai, meus noivinhos, eu abraço. Levanta a mão aí quem passou pelo curso de noivos aí.
Para quem, olha, Olha ali, ó. quantos! Glória a Deus. O Eli e a Beth, eles são responsáveis pelo curso de noivos. Amo vocês. E eles sabem que nós falamos para eles sempre usar uma frase. Nós aprendemos com o pastor Jorge Mantua. Eu errei, me perdoe, eu amo você. Isso daí quebra muitas barreiras, viu? Quando você fala que errou, pronto, já foi. E eu te amo, aí eu amo você, pode correr para a galera. Então é isso. Que legal! Obrigado, Beth, obrigado. Martinha, qual a sua palavra de encorajamento e inspiração? Nossa, eles já falaram tanta coisa, né? Não desista, Deus te ama e Ele vai fazer o melhor sobre a sua vida e sobre o seu casamento. Seja qual for o problema, que nem o pastor falou ontem sobre a onda, né? Não coloque seu olhar sobre as ondas, mas procure o alvo é Jesus, não pare, porque Ele vai te mostrar. Seja sensível. Obrigado, Martinha. Lércio, pode fechar aí, concluir. A mulherada aqui é forte, né, gente? Mas eu falo o seguinte, não ande pela força do seu braço também, nem queira resolver tudo por você. Primeiro coloque tudo no altar do Senhor, clame ao Senhor, peça sabedoria, entendimento, discernimento, amabilidade. E que procure também pessoas que são referências. Aqui na igreja, quando eu entrei, a primeira referência que eu tive de casal, de família, foi o pastor Diniz e a pastora Zuleide. E a segunda referência que eu tenho são os meus líderes, o Hélio e a Beth. Então eu procuro olhar muito para eles e aprender com eles. Muitos de nós precisamos olhar para casais de referência. Porque casais que não são referências, está cheio, gente. Está cheio de gente que vai falar muita baboseira para vocês. Mas está cheio de gente que vai colocar vocês junto, aliançado com o Senhor. Que nós sejamos selados junto com o Senhor. Que assim sejam as nossas referências. Procurem boas referências. E um versículo que eu e a Marta a gente sempre tem, porque esse ano nós comemoramos 25 anos de casados. Nós fizemos boda de prata. Né? Jovenzinhos, mas não vou falar a minha idade, tá, Nando? Jovenzinhos ficou por conta dele, né? Mas é verdade. Em 1 Ruth, versículo 16, tem uma aliança de amor entre uma nora e uma sogra. E ela diz assim para a sogra dela, né? E eu falo isso para minha esposa: aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Que assim seja. Vamos aplaudir bem forte aqui esses casais. Que legal, gente. Esse texto aí, para quem depois quiser consultar, é o livro de Ruth. É um livro maravilhoso. E quanta riqueza. Obrigado por vocês cooperarem conosco. Quer dizer, se alguém estava aqui e talvez chegou aqui desistindo do casamento, porque há pessoas que estão aqui que tiveram a triste experiência de perder o casamento, mas que hoje estão no casamento, estão aqui. Então lute por ele, trabalhe por ele, ande em aliança. Quem já passou por esse momento difícil sabe, muitas vezes você tem que voltar para estacar zero. Aliás, se fosse só para estacar zero, ainda não estaria tão ruim. Às vezes volta, tem que reconstruir tudo. Às vezes fala assim, não quero mais ficar... Aí vai lá, só que agora vai ter que construir toda uma consolidação com outra pessoa, construir confiança, administrar os problemas de uma quebra de casamento, começar a tratar, lidar com outras questões, porque é um outro perfil, é um outro temperamento, é uma outra história. Então assim, é tão prejudicial, é muito mais benéfico você investir na aliança que está com você, que o Senhor te deu, e sobretudo com essas instruções poderosas aqui. Gente, quem está aqui chegando, está novo na igreja, está aqui, olha quantos casais para você conversar. Você não pode reclamar de andar sozinho, porque nós valorizamos andarmos em aliança. Louvado seja o Senhor. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Franklin, cadê você, Fran? É você, Su. A Su vai fazer aqui.
em 5 minutinhos uma aplicação, e aí a gente faz uma pausa. Eu já ia falar pausazinho de novo. Aí a gente, 10h50 a gente sai, e quando for, vamos aqui ó, 11h05 a gente volta, 15 minutinhos para a gente fazer uma pausa, tá bom? E fica até o final, porque está chovendo coisa muito maravilhosa aqui, até a conclusão, tá bom?